Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o professor Carmona, 24 horas à sua disposição no YouTube. E hoje eu vou responder uma pergunta da Laís Felizardo, minha aluna, que está trabalhando fora do Brasil. E para eu responder o que ela perguntou, eu pedi ajuda de uma pessoa muito especial. É a Alessandra, sócia da Diversa. Ela vai estar aqui hoje, tá bom? Solta a vinheta! Vamos lá, pessoal, olha só, hoje com uma convidada muito especial, a Alessandra, sócia da Diversa, que vai me ajudar a responder essa pergunta que eu preciso de ajuda para entender melhor e hoje também vou aprender muito. Então, Alessandra, obrigado por você estar no canal. E assim, a primeira pergunta que eu faço para você, que a nossa aluna fez, que está no mundo aí viajando e tantos alunos em vários lugares, é como funciona o processo fiscal de saída do país? Tá bom. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade, professor Carmona. É um prazer estar aqui falando para os seus alunos e para quem tiver dúvida com relação ao assunto de imposto de renda. Bom, esse é um assunto bastante interessante e até esquecido pelas pessoas, sabe, professor? Porque o esquecimento desse assunto pode até causar penalidades aí, problemas financeiros, pode pegar no nosso bolso se a gente deixa de fazer, cumprir com algum requisito da Receita Federal, tá? Então, nessa situação, né, como a sua aluna comentou, enfim, das pessoas que são contribuintes, têm o CPF ativo aqui no Brasil, são residentes fiscais no Brasil, que resolvem sair do país, né, eles precisam se atentar a dois detalhes. Primeiro, é entender se esse é um processo de saída temporário ou é um processo de saída definitivo. Tá. Qual que é a diferença? O processo de saída temporário, ele vai acontecer quando a pessoa sai do país, mas ela vai ficar menos que 12 meses fora do país. Perfeito. Tá? Então, nessa situação, professor, a pessoa ela continua sendo uma residente fiscal no Brasil. Ela não precisa se preocupar em fazer nenhum processo diferente perante a Receita Federal. O problema acontece quando a pessoa sai mais de 12 meses do Brasil. Tá? Que é o caso da nossa aluna aqui. Que é o caso da sua aluna. Porque aí existem alguns procedimentos, alguns formulários que têm que ser preenchidos, requerimentos que têm que ser cumpridos. Para quê? Para evitar que essa pessoa que está fora do Brasil tenha que pagar impostos sobre os rendimentos recebidos no exterior. Tá? Então, como é que funciona esse processo de saída definitiva do país, né? A pessoa que sai do país aí com ânimos definitivo, mas aí definitivo não é que vai morar para sempre fora, né? Que com a intenção de ficar mais de 12 meses fora do Brasil. Essa pessoa, ela tem que fazer dois formulários, tá? Um é a comunicação de saída definitiva do país e o segundo é a declaração de saída definitiva do país. Perfeito, tá? Perfeito. Como é que faz esse processo? A comunicação ela é a primeira etapa desse processo de saída definitiva, tá? A comunicação ela vai requerer aí que você coloque seus dados, né? O seu nome, seu título de eleitor, seu CPF, tá? Você vai colocar se seus dependentes estão indo com você para fora do país. E nesse caso é muito importante ressaltar que vai ter uma figura interessante nesse processo, que é a figura do procurador, tá? Isso é importante, gente, porque o procurador, ele vai ser a pessoa que vai ficar aqui no Brasil responsável por esse processo de saída fiscal. Na verdade, ele vai ser o link entre o contribuinte e a Receita Federal. Entendi. Se a Receita Federal precisar conversar com o contribuinte que está lá fora, ela vai acessar o procurador. Entendi. Tá? Então vamos lá. Então a pessoa vai lá, preenche essa comunicação. Essa comunicação de saída é uma comunicação que ela pode ser entregue até o último dia de fevereiro do mês seguinte ao da saída. Então vamos supor, a pessoa saiu do país aí com ânimos definitivo em abril de 2019. Então, em fevereiro de 2020, ela tem um prazo de até fevereiro de 2020 apresentar a comunicação de saída, tá? Preenchendo com todos os pedidos aí, com todas as informações que a Receita Federal pede no formulário, tá? Depois disso, cumprido esse requisito, a pessoa está comunicando para a Receita Federal que naquela data ela saiu do país, tá? E a partir daquele momento ela vai se tornar uma não residente fiscal no país.
Tá? E isso faz toda a diferença no processo, porque a partir do momento que a pessoa se torna uma não residente fiscal, ela não precisa, primeiro, apresentar mais declaração de imposto de renda, ela só vai fazer a declaração de saída definitiva, tá? E, segundo, ela não vai precisar pagar impostos sobre os rendimentos que ela receber no exterior. Essa é a pergunta da Laís. Isso. A Laís até comentou, né? Se eu estiver recebendo rendimentos no exterior, como é que funciona? Se você não faz nenhum processo, simplesmente vai embora do país, você ainda continua sendo considerada residente fiscal. E aí, se você receber qualquer rendimento fora do país, esse rendimento é passível de tributação aqui no Brasil. Porque não cumpriu com as obrigações. Porque você não comunicou à Receita Federal e não fez o processo. Olha só, presta atenção. Presta atenção. Bom, a segunda etapa, né? Falei da comunicação, vamos para a declaração de saída definitiva. Vamos pegar esse exemplo aí da pessoa que foi embora em abril de 2019, tá? Essa pessoa que saiu do país, ela tem que apresentar uma declaração de saída definitiva do país, tá? O formulário, ele é muito parecido com uma declaração normal, com a diferença de que lá, quando você for preencher a declaração, você tem que colocar a data da sua saída, quando você saiu do país. Sim. De novo, para avisar a Receita Federal que você, a partir daquele momento, você deixou de ser residente fiscal, para não ser tributado sobre os seus rendimentos lá fora. Tá? Você prepara essa declaração e essa declaração é parcial, professor. Ela não vai ser anual, como a gente faz normalmente, tá? Ela vai de 1º de janeiro até a data da saída do país, tá? E aí você só vai incluir as informações desse período. Perfeito. Tá? Perfeito. Importante, prazo. Prazo é o mesmo da declaração normal, gente. O prazo é até o último dia útil de abril, tá? Do ano seguinte, tá? Então você tem que cumprir com prazo, porque da mesma forma que uma declaração normal, você também paga multa, tem as penalidades se você atrasar a entrega, tá? Você preparou essa declaração? Uma outra coisa importante também é que essa declaração você não consegue pagar parcelado, você tem que pagar o imposto devido, o saldo de imposto a pagar, na verdade, você tem que pagar na data da entrega, até o último dia útil de abril, porque você não pode parcelar. Entendi. E se você tiver outros impostos em aberto, você tem que quitar com todas as suas dívidas nessa mesma data. Você não pode deixar nada em aberto com a Receita Federal. Se você vai sair, tem que pagar tudo. Tem que pagar tudo. Tem que pagar tudo e não dá para parcelar, tá, gente? Tem que pagar tudo à vista. Entendi. Perfeito. Bem, então demos uma ideia bem completa, passo a passo, como tem que fazer. Perfeito? Isso. Legal. Alessandra, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu entendi tudo que você falou, perfeito, fantástico, mas assim, como que fica? Eu não pago imposto aqui, eu não pago imposto lá, então não preciso pagar mais imposto? Não é assim não. Opa. Na verdade, assim, aqui no Brasil, qualquer rendimento que você continuar recebendo no Brasil, você tem que continuar pagando imposto, mesmo sendo considerado um não residente. Entendi. Tá? Então, o que vai acontecer, pessoal? Para o não residente, rendimentos recebidos no exterior são isentos aqui no Brasil, você não precisa pagar imposto. Mas se você continuar recebendo qualquer tipo de renda aqui do Brasil, seja de salário, ou por exemplo um rendimento de aluguel, que muitas vezes as pessoas têm aqui um imóvel e vão viajar e deixam alugado, existe sim a necessidade de pagamento do imposto. A diferença é que, como regra geral, o imposto sobre rendimento de forma geral é de 25%, a alíquota é de 25%. Para rendimento de aluguel é 15%, mas da grande maioria, para renda é 25%, tá? E a tributação é exclusiva de fonte, gente. Ou seja, é um imposto que fica com o governo e não volta, tá? Não é diferente do imposto que a gente paga sobre o nosso salário, que é o imposto retido na fonte que você recebe depois, pode receber via restituição. Esse imposto do não residente não, tá? Ele é pago para o governo, e você não vê mais. Por isso é que você não existe a necessidade, não existe a obrigatoriedade de você apresentar a declaração de imposto depois que você faz a declaração de saída.
Você só vai ter qualquer obrigação de apresentar a declaração de imposto de renda se você retornar para o Brasil e aí voltar a ser residente fiscal. Mas nesse período você não precisa apresentar mais nada. Entendi. Legal, Alessandra. Então, muito bom, esclareceu bastante. Mas eu tenho mais uma dúvida, última pergunta. Vamos lá. O tal do procurador. Ele é procurador para sempre? Pode trocar, não pode trocar? Como é que funciona? Não, pode trocar sim, ele não precisa ser para sempre. A Receita ela só exige que na saída você deixe um procurador. Uma coisa importante, professor, é que essa procuração tem que ser feita em cartório. É uma procuração que é chamada procuração por instrumento público. Tá? Não adianta você fazer uma procuração de próprio punho, reconhecer a assinatura, não. Tem que estar registrado em cartório, tá? Então você vai ter essa pessoa como o seu link, como eu comentei, com a Receita Federal. Mas enfim, sempre lembrando, né, que essa procuração ela tem um prazo, né, limitado, e você pode sim trocar o procurador desde que você faça o processo de elaboração aí da procuração registrada em cartório, tá? Por instrumento público. Entendi. Poxa, tá? Bacana. Obrigado. Muito legal. E eu vou aqui já pedir, abusando da sua boa vontade, que tem mais temas, eu vou pedir tua ajuda. Na época do imposto de renda, eu vou precisar muito da tua ajuda para que a gente possa contribuir com toda essa turma, porque a quantidade de perguntas é muito grande, estamos tentando responder tudo, tá? Mas a gente tá fazendo tudo com muito carinho aqui para vocês, tá bom? Beleza? Então, com certeza, professor. É isso aí. Pessoal, agora nos recados... Ih, peraí. Deixa eu tchau. Pessoal, agora é hora dos recados. Vou pedir sua ajuda. Bora lá. Dê um like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe seus comentários. E compartilhe. Tô aprendendo. Um abraço. Fui. E a Alessandra foi também. Obrigado, gente. Tchau. Tchau, gente.